Glória a Deus. Amém? Vamos em frente. Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Em frente. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amém. E vamos em frente, mais 2 versículos, só para finalizar. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Só a leitura desse texto já é um alimento tremendo, né, irmãos? Só se você chegar na sua casa, pegar esses versículos que eu li e ficar lendo, e ler uma vez, e orar, e pedir para Deus te dar sabedoria, e ler de novo, e assim você vai se alimentando da palavra, e é um alimento sólido, não é? Mas nessa noite eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com vocês algumas coisas sobre esse texto. Me propus a falar do Sermão do Monte todo, e nós vamos fazer se Jesus não voltar até lá, amém? Então vamos lá. O versículo 38, Jesus está falando sobre o Velho Testamento. Foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Como eu disse na pregação anterior, Jesus ele veio mostrar uma forma diferente de interpretar a palavra de Deus. Não que ele veio mudar, ele disse: eu não vim negar a lei, descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Glória a Deus. Eu não vim para trazer algo novo, eu vim para trazer a palavra aplicada. Na verdade, irmão, se você for ver tudo que Jesus falou na Bíblia, todo o Novo Testamento, você vai ver apenas uma vez Jesus falando de algo novo. Somente uma vez. Tá? E o que é que ele diz? Um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros como eu vos amei. Somente essa frase que Jesus fala que é algo novo. Por que que é algo novo? Se Jesus veio para cumprir o Velho Testamento, não veio para trazer nada de novo, então por que que ele falou que é novo? Porque ele disse: amem como eu vos amei. Antes de Jesus vir à terra, não tinha um padrão, não tinha alguém que tivesse cumprido, para que a gente possa olhar e seguir. Todos que tentaram foram até homens de Deus, porém todos tinham suas falhas. Então não poderia ser um padrão perfeito, não é? Mas quando Jesus veio e cumpriu toda a lei, não pecou, aí ele disse: agora eu sou o exemplo, façam como eu. Por isso que é novo. Mas nada mais é do que os mesmos princípios que ele cumpriu, o que estava no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento existia olho por olho e dente por dente. Por quê? Porque era um momento que era assim, precisava ser assim, tá? Era lei. A lei veio para mostrar um reflexo
do Novo Testamento. Já no Novo Testamento, não. Tudo é mais claro, tudo é mais transparente. Então a gente precisa olhar para o próximo e, como eu falei na última vez, entender que ele é um ser humano como eu, que Deus o ama como eu. Então eu já não posso mais fazer como no Velho Testamento. Eu preciso agora dar a outra face. Que ele disse aqui, né? Se alguém pleitear contigo, se alguém te bater na face, oferece também a outra. Mas aqui eu quero aprofundar esse entendimento, e todos vocês já devem imaginar, né, já ouviram alguém falar que isso aqui não é um entendimento literal, ou seja, de realmente virar outra face, não é? A gente sabe que isso aqui é uma força de expressão, né? E como é que a gente sabe isso? Dá para saber se Jesus estava falando literalmente? Vamos lá para o texto para a gente ver. Quando ele diz assim, versículo 39, eu vos digo, não resistais ao mal. Aqui ele está falando no sentido literal. Mas depois ele diz, se alguém te bater na face direita, oferece a outra, aqui não é literal. Dá para saber que não é literal? Dá para saber. Como eu já falei para vocês, a Bíblia, ela não tem que ser entendida apenas por versículo. A Bíblia tem que ser lida como um todo, ela tem que ser interpretada como um todo. Então eu não posso pegar esse texto aqui apenas que eu li alguns versículos e fazer uma doutrina. É isso, onde estão os erros maiores, estão aí. Como eu já disse, seitas, heresias são baseadas em pegar textos assim, interpretar só o que está ali e aplicar e querer ensinar algo isolado. Mas o que é que a Bíblia toda ensina? Vamos lá. Primeiro eu quero usar o exemplo de Paulo. Em Atos capítulo 23, Atos dos Apóstolos 23, vamos lá. Vou abrir aqui para os irmãos poderem acompanhar, e se você tiver Bíblia também pode abrir, deixando marcado lá em Mateus, tá bom? Mas em Atos 23, Paulo estava diante dos líderes dos judeus. Veja. Vamos versículo 30 do capítulo 22 primeiro. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E o capítulo 23 começa assim: pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Aí ele só falou isso. Mas ele foi interrompido, porque no versículo 2 diz: o sumo sacerdote, olha só, o líder, né? Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. E aí, alguém o bateu na boca, depois dele falar aquela frase. Versículo 3, então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam, disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra dos fariseus, clamou no conselho, ou seja, falou em alta voz: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. Quando ele disse isso, houve dissensão, houve divisão no conselho, fariseus e saduceus, e todos se dividiram. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, e os fariseus diziam que há. Vocês sabem que saduceus e fariseus sempre tiveram divergências, mas eles se juntaram na época que Jesus estava na terra para combater, porque Jesus representava ameaça para os dois. Por quê? Porque Jesus confrontava, Jesus tinha autoridade,
Ele dizia: não sejam hipócritas, né? Porque vocês falam e não cumprem. E Jesus fazia e cumpria. Então, eles se juntaram para atacar Jesus. E aqui, ainda na época da igreja primitiva, com Paulo, né, quando estava no seu ministério, ainda estavam juntos para julgar. E vejam que eles se dividiram por causa da sua divergência teológica. E Paulo, nesse momento que aconteceu, teve um grande clamor, versículo 9, né? E havendo grande divisão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhes, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aí Deus se revelou para Paulo naquele momento que ele iria sair daquela prisão e iria ainda pregar a palavra de Deus. Mas vejam que nesse momento Paulo usou o que para se livrar daquela situação? Conhecimento que ele tinha. Ele sabia o que os saduceus criam, eles sabiam o que os fariseus criam, e ele ali falou: eu sou fariseu, estou sendo julgado por causa da ressurreição. Aí pronto. Aí nesse momento acabou todo o julgamento que estavam fazendo com ele, e ele teve que sair porque virou uma briga generalizada. Então Paulo foi sábio, foi inteligente, usou o conhecimento que ele tinha para sair. Aí eu pergunto para vocês, ele ficou parado e deu a outra face, sim ou não? Literalmente, sim ou não, irmãos? Não. Porque o versículo lá que nós lemos, onde Jesus fala isso, não é literal, né? Mas vamos entender então, voltando para lá. O que eu quero, irmãos, é que a gente chegue no entendimento da palavra. Isso aqui é importante, a gente entender o que a gente lê. Vamos lá. Então, ainda no versículo 39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ponto. Isso aqui é literal. Tá? O que é resistir ao mal, irmãos? É fazer alguma coisa com você e você fazer. Resistir. Tá? Mas, ao que bater na face, dá a outra face. Nós já entendemos lá pelo versículo que nós lemos de Paulo que não é literal, né? Então, o que significa? Aí a gente pode analisar aqui, vamos lá. O que é que ele diz antes? Foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo outra coisa. Então, o que é que Jesus está falando? Não dê na mesma moeda. Não retribua na mesma proporção o que fizerem com você. É isso aqui que está falando, é isso que ele está querendo que você entenda e pratique no seu dia a dia. Amém? Então, se literalmente alguém te bater, o que está dizendo aqui é: não bata de volta. É isso que está dizendo. Se alguém te ferir com uma palavra, não fira de volta com a palavra. Não seja olho por olho, dente por dente. Seja diferente de quem te atingiu. Amém? Eu quero só falar também do exemplo do próprio Jesus Cristo. Se você for ver na vida de Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi preso, foi ferido, e nada do que a gente pode imaginar de ficar ali dando a outra face. Não, ele foi ferido porque ele tinha que passar por aquela situação, certo? Na vida do próprio Jesus Cristo, a gente vê, ele só não retribuiu, ele só não fez o que estava fazendo com ele, tá? Amém?